Bom dia, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Bom dia, meu irmão. Hoje é 5 de agosto de 2021 e vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E o texto base para o estudo de hoje se encontra lá no livro de Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 17. E como nós estamos aqui para ensinar a Bíblia, meu irmão, vamos ler. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Porque, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. A perseguição, né? E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Os dias dos asmos eram o começo da Páscoa. Asmos são aqueles pão sem fermento, né? Pão duro, que é para os irmãos não esquecer, os judeus não esquecer, é uma festa judaica, para eles não esquecer quando eles sofreram no Egito. É isso aí para eles lembrar, toda vez que comem um pão asmo, um pão amargo, eles lembram da escravidão do Egito. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Irmãos, aqui vem um resultado de oração. Muita oração. A oração tem o seu valor, a oração tem o seu significado. Às vezes as coisas vão acontecer, mas nós temos que botar diante do Senhor para pedir a Deus para Ele aprovar. Aprove nossas orações, aprove nossos pedidos. E que se Ele aprovando, vai acontecer. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer que a igreja orava, continuava orando, pedindo, intercedendo, né, uns pelos outros, né? No caso aqui, Pedro estava preso e a igreja orava por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele estava bem guardado, ele estava bem monitorado. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, caiu automaticamente. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então, se Deus está no negócio, se as nossas orações são fervorosas mesmo, estamos realmente na presença do Senhor, em fervente oração, em contínua oração, nada do que é teu vai se perder. Você vê que até a sandália e a capa, o anjo mandou que Paulo vestisse, né? Calçasse a sandália e colocasse a capa sobre os ombros. Então, irmãos, vamos permanecer firmes, né? Na presença do Senhor. Não tem coisa melhor não, irmão. Não tem coisa melhor do que você estar na presença dele, verdadeiramente, na presença do Altíssimo, né? E em contínua oração, em petição, pelos parentes, né? Pelos amigos, pela igreja do Senhor, pelos irmãos que estão enfermos. Devemos estar atentos em oração por todas essas pessoas, porque Deus ouve as nossas orações. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Deus vai abrindo porta, meu irmão. Pode estar fechada, pode ser forte como for. Se nós estamos na presença dele, ele vai ouvir nossas orações, ele vai abrir porta onde estiver, aonde precisar, aonde na tua vida tu estiver precisando abrir uma porta, Deus vai abrir. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes,
e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha só, irmão, uma casa de oração. Era na casa de uma irmã que a igreja se reunia. Ainda não tinha aquela noção de templo, né? Só em 325 que vai começar. Aqui está lá pelo ano 46, anos 50, por aí, que está acontecendo isso aqui. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar, né? E a igreja reunida e orava, né? E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Olha só a resposta das orações dos irmãos. Agora Pedro estava na porta, irmão. Deus manda na porta, quando ele quer que as nossas orações sejam atendidas. Então nós devemos orar, irmão. Devemos orar e pedir a Deus as suas misericórdias. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Já foi pregar a palavra em outro lugar. Mas o que é interessante aqui é que a igreja estava reunida numa casa. Então você, meu irmão, é o líder espiritual na sua casa. Ensine a sua família a estar na presença do Senhor, em oração, lendo a palavra. Todo dia eu bato nessa tecla, né? Mas nós devemos começar em casa a servir ao Senhor. Em casa, vamos primeiro pregar por de casa, em nome de Jesus, e contínua oração. E o estudozinho do manancial do dia 5 de agosto diz assim, a esperança do crente. Deus vocaciona na adolescência. Nesse período da vida, a fé aprendida religiosamente em família e comunidade é colocada à prova pela primeira vez. Um dia, Rod viveu essa experiência, quando reconheceu a voz de Pedro à porta. Em vez de abri-la para confirmar, ela retornou até a igreja, onde a igreja se reunia, para anunciar a esperança. Não foi displicência, nem tampouco ansiedade, foi fé em prática. A certeza da resposta de Deus às orações que a igreja naquele momento fazia. Está vendo aí, irmão? A igreja estava orando, estava reunida, orando na casa de um dos irmãos. E ali a igreja se reunia. E Deus ouviu as orações. Então eu creio que oração faz toda a diferença. Né? Deus, quando quer nos ajudar, a gente tem que estar na presença dele, irmão. Como é que ele vai fazer alguma coisa para nós se nós não está na presença dele, está todo desordenado? Temos que consertar essa casa, irmão, botar ela de pé, humildemente, né? Não se achando alguma coisa, porque quem é alguma coisa na nossa vida é Deus. Humildade levanta o homem, deixa o homem, né? Deus exalta, né? Deus coloca ele numa posição. Mas devemos ter humildade. Mas algo estranho acontece. A igreja repreende e prefere crer em superstição a confiar na resposta divina. Tiago morrera, a igreja estava com medo e de luto, mas Jesus Cristo disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ora, quem segue Jesus Cristo não permanece morto, mas vivo está. Aleluia, Jesus. Tiago no lucro, vivo nos céus, e Pedro de volta à igreja de Cristo. Havia duas igrejas naquele pátio, como hoje também. Uma vive o medo e o luto, outra vive a ressurreição e o amor. Uma igreja, uma prega a fé, a outra vive pela fé. Uma espera o bem, uma expectativa, a outra coopera para o bem e a esperança. Como Pedro, naquele dia, Jesus Cristo também bate à porta da igreja, na esperança de que, a exemplo da fé de Rod, anunciemos a sua chegada. Aleluia, Jesus. Quem você é? A igreja que duvida enquanto ora ou a igreja que abre a porta porque ora? Quando vamos aprender a viver pela fé? Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já dizia Martinho Lutero, né? O justo viverá pela fé. Quando que vamos aprender isso? Quando vamos aprender a ter uma igreja que confia na fé que prega? Não é verdade, irmãos?
que possamos refletir no dia de hoje isso. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, mais um dia na tua presença, e como é de costume, peço perdão por nossos pecados, meu Pai. Vamos começar o dia com o pé direito, Senhor, na tua presença, né? Orando a ti, te buscando, lendo a Bíblia, estudando a palavra, e que ela venha nos fortificar para todas as adversidades que vêm contra nós durante o dia. Que o Senhor esteja na frente, Pai, abrindo porta onde tiver que abrir, meu Pai, e enviando até nós aqueles que tu queres enviar, Pai, a respeito, né, das nossas orações. Que possamos no dia de hoje, Pai, estar abençoando todos os irmãos, todas as irmãs, que chuva de bênçãos caia sobre a vida de todos nós. Chuva de bênçãos caia sobre a tua igreja. Cuida da tua igreja, Senhor, porque a igreja é tua, meu Pai. Nós somos apenas o canal que tu, né, nos usa para pregar a tua palavra, mas queremos ser como essa igreja, uma igreja de fé. Uma igreja de fé que corre para ver o milagre acontecer. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Shalom. Fica na paz, meu irmão.